Nascido no dia 3 de janeiro de 1836, da província de Tosa, falecido dia 10 de dezembro de 1867. Causa da morte: assassinato, em Kyoto, Japão, com 31 anos. Sakamoto Ryoma foi um dos políticos samurais líderes do movimento contra o shogunato Tokugawa durante o Bakumatsu, nome dado à época dos últimos anos do período Edo e do shogunato Tokugawa na história do Japão, marcado com a presença da política de isolamento, conhecida como Sakoku, e diversos sentimentos pró e contra a modernização do Japão. Sua contrapartida da saga Fate aparentemente contém a mesma história com algumas diferenças narrativas e estéticas, por exemplo, em sua aparência e vestimentas, além da presença de uma certa moça que o acompanha em todo lugar, que eu tenho uma pequena suspeita se é uma referência à sua viúva, Narasaki Ryo, posteriormente conhecida como Nishimura Chizuru ou Oryo. Minha suspeita seja que foi a forma que os produtores tiveram de honrar a participação da mesma em salvar seu esposo contra a tentativa de assassinato do incidente Teradawa. Mas aqui, Oryo, ou Oryo-san, é a personificação de um dragão selado em uma certa montanha por uma lança, cuja Sakamoto libertou, fazendo a mesma se apaixonar à primeira vista, e desde então o acompanha, sendo também a montaria de Sakamoto em sua forma dracônica, o que o classifica da classe Rider. E esse é um breve e humilde resumo da história do nosso servo Welfare do evento atual. Agora que tal irmos aos seus status, hein? Começando pelo seu dano de ataque de 1855, vida de 11.880, um NPG de 0,56%, Star Gen de 9%, absorção de estrela de 203, ilustrado pelo ou pela Paco, voz dada pelos Kazeyasuyuki e Horie Yui, do atributo Homem ou Man. Esses são os pontos do nosso Sakamoto Ryoma. No caso, eu poderia me aprofundar mais sobre os pontos de ataque, vida, NPG, Star Gen, etc. Contudo, isso vai ser abordado posteriormente no vídeo, então no momento eu só peço paciência. Seu deck é composto de um Quick de 4 hits, 2 Arts de 3 hits, 2 Busters de 4 hits e um Extra Attack de 6 hits. Suas passivas consistem de Magic Resistance, C. Aumenta a própria resistência de buff em 15%. Riding, A+, aumenta a performance da carta Quick em 11%. E Divinity, B-, aumenta o próprio dano em 170 pontos. E vamos para suas skills. Sua primeira skill é Carisma, C+, de 8 a 17% de aumento de ataque para a party, obviamente incluindo a si mesmo, no cooldown de 7 a 5 turnos, no nível 10, uma skill bastante simples e prática. Ajuda seu próprio dano e o dano de seus aliados. Nada muito adicional sobre isso. Uma skill bastante humilde, mas também muito boa. Sua segunda skill é 8 Proposals While Shipboard, ou 8 propostas a bordo. Aumenta a barra de NP do grupo em 10% e sua resistência de buff por 3 turnos de 10 a 20%, também no intervalo de 7 a 5 turnos. Pessoalmente, eu não gosto muito de resistência de buff, pois como sabe uma vez disse, resistência não é imunidade. Portanto, ainda há chances de sua party sofrer com debuffs aleatórios, que podem acontecer em diferentes situações. Porém, os 10% de barra é muito útil. Poderia ser 15 ou 20, devido ao tempo de espera, mas, ainda assim, é bom. Um skill mediana, pelo menos pra mim. Sua terceira skill é Hero of Restoration, A, ou Herói da Restauração,
A. Aumenta a performance das cartas artes do grupo de 10 a 20% por 3 turnos, além de agraciar de 5 a 15 estrelas para as cartas no intervalo de 7 a 5 turnos. Essa definitivamente é a melhor skill do seu kit, visto que eles juntos são servo arts, skills que buffem o dano da carta são a prioridade, além de garantir pelo menos uma das suas cartas a ter crítico, se hipoteticamente levarmos em conta uma situação onde seu Star Rate puxe a maioria delas para uma ou para as 2 cartas presentes, se, porventura, forem artes. Se não, isso poderá pelo menos garantir um crítico na luta, o que poderá fazer toda a diferença. E no intervalo médio, por fim, muito boa. Indo agora para o seu NP, com o nome dado de Amakakeru Ryu Ga Gotoku, ou, uma tradução bastante brusca, como dragão voando, ou a voar. É um NP com efeito de dano, rank X, anti-exército, arts com 4 golpes, que dá de 900 a 1500 de dano no nível 5. Com o pós-efeito de ter a chance de reduzir uma barra de NP do inimigo de 60% a 100% quando o NP estiver com 500%. E devemos pontuar aqui que apesar do mesmo ser contra-exército, no jogo seu NP só oferta um inimigo por vez, ou seja, é single target. Por fim, falaremos sobre a carta obtida do mesmo no nível 10 de Vínculo, ou Bond, A Incident on a Certain Mountain, ou, traduzindo, um incidente em uma certa montanha. Quando equipada na unidade Sakamoto Ryoma, aumenta a performance de cartas artes e dano de NP em 10%, enquanto mesmo estiver no campo de batalha. É uma boa CE, porém não diria ser a mais eficiente para ele. E agora testaremos nosso servo em campo, para sabermos seu potencial de NP Gen, Star Gen, capacidade de dano e sobrevivência. Vamos? Ah, 行くよ。まとめてぶっ飛ばす。そいつはめえや。せっ。もう一発。行け。だよ。俺をさ、合わせてくれ。任せろ。まとめてぶっ飛ばす。そいつはめえや。行くとしますか。せっ。もう一発。行け。だよ。俺をさ、合わせてくれ。任せろ。任せろ。そいつはめえや。行くとしますか。やってやるぞ。今だぞ。はいはい、分かってますよ。行け。だよ。せっ。もう一発。行くぞ。俺だ。なんだ。なんだ。ああ、行くよ。行くとしますか。やってやるぞ。
んのかよーい。いやいや煽らないでね。我は末路ワンそいつは名やだ。まとめてぶっ飛ばす。イエーイ、ピースピース。いやいや本気で頼むよ。お父さん大変だ。甘か優雅ごと食べちゃダメだからね。せっもう一発いけ行くぞ。Terminada a demonstração do servo, que tal irmos para o seu NP Game? O 0,56 de NP Game é uma quantidade média. Contudo, graças aos 3 hits em suas cartas artes, garante uma boa quantidade de geração de NP, principalmente levando em conta críticos com a sua terceira skill em uso, cuja nessa situação hipotética, há uma grande chance do mesmo garantir um segundo ou até mesmo terceiro NP, caso você tenha sorte com a sequência de NP AA. Enfim, uma quantidade de média de NP Game que melhora graças à quantidade de hits em suas cartas e sua terceira skill em uso. Muito bom. O que? Você duvida? Por que não checamos juntos? あいつ食べていいか。ダメだ。さっさとかかってこい。できれば逃げてくれると嬉しいけどね。宝具を抜くぜよ。ああ、行くよ。任せろ。甘か優雅ごと食べちゃダメだからね。せっもう一発いけ行くぞ。行くとしますか。優雅ごと食べちゃダメだからね。せっもう一発いけお嬢さん合わせてくれ。任せろ。いやー危なかったね。おりょうさんは全然余裕だ。 E aí? Você ainda tem essa dúvida? Espero que não, né? Mas enfim, vamos agora para a sua geração de estrelas. Com 9% de Star Gem e apenas uma carta Quick, eu não me surpreenderia se sua geração de estrelas não fosse das melhores. Mas graças aos 4 hits e 6 do seu Extra Attack, e mais 11 de Quick Up do seu Riding, o mesmo consegue produzir uma média de 6 até 25 estrelas, dependendo das sequências de cartas, buffs e críticos das mesmas. O que pode não ser um número exorbitante de estrelas, mas garante uma taxa razoável de críticos. Ou seja, uma surpresa para mim, visto que a geração de estrelas não é uma de suas funções pelo seu kit. Enfim, legal, você saiu bem. Agora falando um pouco sobre os danos de ataque e capacidade de sobrevivência, em questão de dano bruto, Sakamoto se encontra um pouco atrás em questão de pontos de ataque em comparação à maioria dos Riders 4 estrelas. Porém, isso pode ser facilmente ignorado ao ser adicionado pontos pelas cartas Full, além do seu limite de level. E graças à sua capacidade de NP Loop, seu dano pode se repetir por até 3 vezes contra o mesmo alvo nas condições certas. Seu HP em contraposição o coloca como o terceiro Rider com mais pontos de vida dos 4 estrelas, porém, devido à falta de algum skill que proteja, cure ou reviva, isso pode ser um problema em algumas ocasiões. Sakamoto Ryoma é extremamente sólido em dilacerar seus inimigos. Uma ótima geração de NP, sua capacidade de lupar seu fantasma nobre e 2 skills que multiplicam seu dano base, ele é uma ótima unidade para investir seus itens e QP. Pena que não tem algo no seu kit capaz de ajudá-la a permanecer no campo por mais tempo, porém nada que suportes não possam fazer por ele. E essa foi a análise do Rider Sakamoto Ryoma. E aí,
Gostaram? Não gostaram? Deixem o que acharam abaixo. E até a próxima, jovens. Agora eu vou dar uma passada no ateliê da Da Vinci para... Vocês sabem, né? Fazer um pequeno empréstimo. Mas até lá, eu... Onde é que eu tô?